Bom dia a todos aqueles que têm acompanhado as nossas devocionais e em especial hoje a todas as mães. Que Deus guarde e abençoe cada uma de vocês, aquelas que estão muitas vezes longe dos filhos por conta da situação que temos vivido. Que o Senhor guarde e abençoe, que sejam bênção nas suas igrejas, na sua família, na sua comunidade. Hoje, domingo de manhã, teremos aqui as lembranças, as poesias. No entanto, isso não nos impede de buscar ao Senhor, a presença de Deus e orar pela vida de todas as mães. Nós vamos cantar o hino 221 do Inário Presbiteriano, Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, novas que vêm lá do céu. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Muito bem, meus irmãos, hoje, sendo o Dia das Mães, eu gostaria de trazer uma palavra muito especial para o coração, principalmente das mães e, é claro, para a edificação da igreja como um todo. Eu gostaria de ler no primeiro livro de Samuel. Você que está familiarizado com as Escrituras, com a Palavra de Deus, já deve ter entendido que vamos falar de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, a parte A do versículo, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. Uma oração, mas também uma expressão sincera de adoração e reconhecimento. O coração, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à vida emocional de Ana, agora se alegra em Deus e na presença de Deus. Diz aqui que a força é exaltada, ela é aumentada na presença do Senhor e pelo próprio Deus. E essa palavra eu gostaria de trazer aos nossos corações, e principalmente ao coração das mães, nesse momento que estamos vivendo, de apreensão e preocupações, muitas vezes, que a alegria verdadeira, ela vem de Deus. Mas também a força para enfrentar todas essas situações também vem de Deus. E esse cântico, e é lógico, é necessário que você leia todo o livro, principalmente o primeiro capítulo 2, para compreender ali a situação na vida de Ana. E esse texto e esse versículo é a conclusão de um momento bastante difícil na vida desta mulher, casada com um homem chamado Eucana, e esse homem tinha uma outra esposa. Essa outra esposa tinha filhos e Ana não tinha filhos. E ser estéril naquela situação, naquele momento ali, era quase que um estigma de maldição, não poder dar continuidade à família. E isso trazia muita tristeza para o coração de Ana. Estamos falando aqui de uma família
de adoradores. Aquela família de ano em ano, aqui o versículo 3 do capítulo 1, ia ao templo para adorar e fazer os seus sacrifícios ao Senhor. Ou seja, apesar de ser uma família que acreditava em Deus, que adorava o Senhor, isso não os isentava de ter problemas de relacionamento. A segunda esposa desse homem, no versículo 6, nós vemos que ela irritava de maneira cruel, excessiva a Ana, pelo fato de Ana não ter filhos. Era uma família em que havia expressão de amor também, daquilo que era entregue ao Senhor, uma parte dobrada, dupla, era entregue a Ana pelo seu esposo, porque o texto do versículo 5 diz que ele a amava. Essa família de adoradores também tinha expressão de amor, também tinha expressão de compreensão. Quando Eucana percebia a sua esposa entristecida pela situação que vivia, ele argumentava para fortalecer o seu coração. Ele dizia: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Uma família de adoradores, uma família em que havia expressão de amor, uma família que havia expressão de compreensão, mas também uma família que tinha problemas. E o coração de Ana, muitas vezes, nas orações que se dirigia ao Senhor, era misturado ali as lágrimas também. E o capítulo 1, no versículo 10, diz assim que às vezes ela levantava-se com amargura de alma das suas orações. Irmãos, mas, mesmo nesse contexto de uma família bastante comum, todas as famílias passam por isso, havia também expressão de fé, porque ela busca a presença de Deus em oração. Ela ora incessantemente, os seus lábios ali se movimentam conversando com Deus. É a fé necessária em situações como as quais nós estamos vivendo. Você que é mãe, quantas orações você já dirigiu ao Senhor em favor dos seus filhos? Madrugadas muitas vezes em que você intercede para que Deus cuide dos seus. Realmente é momento hoje de continuarmos buscando ao Senhor, expressando a nossa fé e confiança de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele vai continuar nos guardando e abençoando, principalmente a sua família, a nossa família. Continue intercedendo, seus filhos, seus netos, seu esposo, todos aqueles que compõem a sua família. Você que é mãe, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor e expresse a sua fé em Deus. Mas também o capítulo 1 nos mostra compromisso. E Ana, orando ao Senhor, ela diz: Senhor, o filho que o Senhor me der, eu vou consagrar a Ti. Compromisso com Deus, com o reino de Deus, compromisso da leitura da palavra, com o aprendizado para poder ensinar, compromisso com o exemplo, com o testemunho, com as coisas de Deus. Não é possível levar a vida com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. É preciso comprometer-se. O mesmo coração que busca o Senhor com fé também se compromete com Ele. Havia também quebrantamento, havia também humildade diante de Deus. O capítulo 1, no versículo 15, no seu diálogo com o sacerdote Eli, Ana vai dizer: estou derramando a minha alma perante o Senhor. A reverência de Ana diante de Deus nas suas orações se expressava de tal maneira que ao orar o sacerdote confundiu, achou que ela estava embriagada, mas era um coração se derramando diante de Deus. É isso que o Senhor quer dos seus adoradores: coração sincero, adoração genuína, sincera. Essas 3 questões,
fé, compromisso, quebrantamento e reverência diante de Deus. É preciso estar presente, claro, na vida de todo crente, na vida de todo aquele que busca o Senhor, mas hoje de modo especial o coração das mães. Talvez você esteja preocupado ou preocupada com seus filhos, o emprego, a saúde, o relacionamento, o casamento, a família, a vida com Deus. Ore ao Senhor, creia que Deus é que guarda e abençoa. Comprometa-se com as coisas do Senhor, em oração, em vida de testemunho da sua crença, da sua fé. E tenha reverência, temor, quebrantamento diante de Deus. Derrame a sua alma diante do Senhor. Nós temos aqui uma família como muitas famílias, em que havia dificuldade de relacionamento, discussões, em que havia também expressão de amor, de consideração, de compreensão, mas que principalmente estava presente ali a fé, compromisso, reverência daquele coração, e Deus a abençoou. Deus deu a Ana um filho. E por quê? Não que as orações, não que as lágrimas mudem o plano de Deus. Não há em nossas orações a capacidade de dobrar os desígnios do Senhor. Mas Deus expressou ali um plano. Por quê? Porque Samuel foi aquele que foi ungir o rei de Israel. Foi aquele encarregado por Deus de separar a Davi como rei de Israel depois do reinado fracassado de Saul. Deus tem um plano. Da linhagem de Davi surgiu ali o Rei dos Reis. Por que Deus te abençoa? Porque Ele tem um plano e um propósito na sua vida. Tinha um plano e propósito na vida de Ana. Tem na vida de toda mãe que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que seja hoje dia de comemorar. Se é possível para você comemorar com os seus, glória a Deus. Se não for, continue na presença de Deus, expressando a sua fé, o seu compromisso, a sua reverência. Ore em favor dos seus, em favor da sua família. Deus continua guardando, Deus continua abençoando, Deus continua recompensando os seus. Continue na presença de Deus, continue firme diante do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Eu quero que você nos acompanhe nessa oração. Amado Deus, rogamos a Ti toda sorte de bênçãos, principalmente sobre a vida das mães nesse dia. Mães que estão entristecidas porque estão afastadas dos seus filhos, mães que estão preocupadas porque seus filhos se desviaram dos teus caminhos, mães que estão preocupadas por conta do sustento da sua família. Nós te pedimos, acalma, derrama sobre elas a bênção da paz de espírito. Responde às orações. Guarda todo o teu povo, toda a igreja, todos aqueles que estão conosco acompanhando essas devocionais, mas principalmente nesse dia, abençoe as nossas mães. É a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, você mãe, Deus abençoe a igreja, Deus guarde e cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus. Bom domingo. Reserve esse domingo para adorar ao Senhor. Não o desperdice. É mais um dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Em nome de Jesus.